Você que pode, abra a sua Bíblia, né? Deixa eu preparar aqui uma passagem bíblica para me ler com você. Você que pode, abra aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 4. Eu quero ler, meditar com você, examinar essa passagem e trazer para você um comentário a respeito do fim dos tempos. Uma prova de que nós estamos vivendo o fim dos tempos. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso 1, a Bíblia Sagrada diz da seguinte forma. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Escute isso. Vou repetir, eu vou ler só esses dois versículos, o 1 e o 2. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. É isso mesmo, tendo cauterizada a sua própria consciência. Escute isso que eu vou dizer para você. E você que está chegando agora, que ainda não deixou o seu like, faça isso, para nós já rompermos o algoritmo e alcançarmos mais pessoas. A Bíblia Sagrada mostra no Evangelho de Mateus, capítulo 24, em todos os evangelhos, né? No final dos evangelhos, alguns sinais que iriam anteceder a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. O Apocalipse mostra, né? Se a gente pegar ali Apocalipse, mais precisamente no capítulo de número 3, nós vamos encontrar na carta que Jesus mandou para as 7 igrejas da Ásia, porque João foi o escritor, mas quem revelou o Apocalipse foi Jesus. Então, foi o próprio Jesus que enviou, que mandou a carta para as 7 igrejas da Ásia Menor. E a gente começa a perceber ali sinais que iriam anteceder a volta de Jesus. Guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, mãe contra filha, filha contra mãe, batalhas, né, conflitos acontecendo no seio da família, dificuldade financeira. Se a gente for ver os 4 cavaleiros do Apocalipse, revela, né, sobre fome, sobre pestes, que são as doenças e as pandemias. A gente percebe sobre a Bíblia Sagrada mostrando sobre um controle mundial, né? Uma intenção de controlar a mente das pessoas, de manipular as pessoas. Tudo isso são sinais que estariam acontecendo nos últimos dias da igreja na face da terra. Mas pouco se comentam, pouco se fala em um sinal que está escancarado aos olhos de todos. Que sinal, pastor? O sinal da apostasia. O sinal religioso. E é sobre isso que eu quero falar. E gostaria que você prestasse muita atenção para você não ser enganado, não ser enganada nos dias em que nós estamos vivendo, porque o método de Satanás, a intenção do maligno é enganar as pessoas nestes últimos dias. A intenção do maligno é enganar as pessoas. Passar as pessoas para trás, fazer com que o ser humano venha viver uma vida, né, enganada, uma vida indo para baixo achando que está subindo, uma vida que a pessoa está descendo achando que está subindo. Esse é o método do maligno. E como que nós podemos avaliar e entender esse assunto? Eu quero falar sobre apostasia, que é o sinal religioso dos últimos dias.
Apostasia. Pastor, o que seria a apostasia? Como que é esse sinal, né? Que a Bíblia fala, como que esse sinal aconteceria? Olha o que nós lemos aqui, ó. Eu vou só, escute isso. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito com E maiúsculo no começo, que quer dizer o Espírito de Deus. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espera aí, vamos entender. O que seria apostasia? O que seria apostatarão alguns da fé? Ouça com atenção isso. Apostatarão alguns da fé. O que seria essa apostasia? A apostasia, preste muita atenção nisso daqui, porque poucos comentam o significado da apostasia. O que vem a ser apostasia? Apostasia é uma mensagem, é uma pregação sem Jesus Cristo. A base da apostasia, a base, sabe o alicerce da apostasia, sabe o que faz a apostasia se concretizar na face da terra? É uma mensagem, é uma pregação sem Jesus Cristo. Então, o que seria apostatar da fé? Apostatar da fé é eu, como um pregador, começar a partir de então a continuar pregando. Eu continuo pregando, continuo ensinando, continuo falando sobre coisas espirituais, porém, Jesus já não é mais a mensagem principal. A mensagem principal é outros assuntos, mas Jesus Cristo já não é mais a minha mensagem principal. Então, quando a Bíblia diz assim, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, o Senhor está dizendo o quê? Que nos últimos dias alguns irão simplesmente parar de anunciar uma mensagem em que Jesus Cristo é o centro das atenções. E aí, então, o que essas pessoas passarão a fazer? Eles passarão a viver embasado em doutrinas de demônios. A palavra doutrina, ela não está ligada ao que muitos tratam como se fosse cabelo, não usar brinco, não pintar o cabelo, não se depilar. Não está ligada à calça comprida, à saia, a vestido, a calçado alto ou calçado sem salto, isso, aquilo. Doutrina não tem nada a ver com isso. O que é doutrina? A palavra doutrina quer dizer um conjunto de ensinamentos. A palavra doutrina quer dizer um ajuntamento de ensinamentos que é passado para as pessoas. E quando a Bíblia diz doutrina de demônios, está dizendo um conjunto de ensinamentos que vem das profundezas das trevas, inspirado em demônios. As pessoas elas deixarão de dar ouvido e de colocar Cristo como centro das atenções e passarão a trazer para as pessoas ensinamento, doutrinas que foram inspiradas por demônios na face desta terra. E como que nós descobrimos tudo isso? Como que nós podemos parar e avaliar tudo isso dentro desse contexto chamado apostasia? Então a Bíblia diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Já entendemos o que é apostasia. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Como que essa apostasia e essa doutrina de demônios é anunciada na face da terra? Quem são os precursores? São os demônios? São aqueles que estão vivendo nos cabarés da vida? São aqueles que estão lá na feitiçaria, no satanismo? Não. Os precursores desta apostasia e dessas doutrinas de demônios são homens que falam mentira
tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, os pregadores, os anunciadores desta doutrina de demônios, não são os ímpios, não são os perdidos que estão por aí nos bailes da vida, não. São aqueles, muitas das vezes, que são portadores de uma Bíblia, portadores, né, de uma credencial, sendo um suposto pregador, um suposto graduado na fé ou algo semelhante, que estarão difundindo e divulgando esse engano sobre a face da terra. E é aí que nós temos que tomar muito cuidado. É aí que nós temos que nos atentar para o que a palavra de Deus fala, né? Porque se você não parar para pensar, Carmen Maia até colocou aqui, ó, é exatamente isso. Apostasia é isso, a pregação sem Jesus Cristo. Uma mensagem que Jesus não é o centro dessa mensagem. Aí tem muitos, você pode observar no dia a dia, que você vai ver que muitos pregam, né? Mas eles não pregam Jesus. Eles pregam Moisés, eles pregam Abraão, eles pregam a história do profeta Elias, eles pregam a história de todo mundo do Antigo Testamento, eles contam a história de um, a história de outro, mas nunca Jesus é o centro da mensagem. Eles até usam a Bíblia, mas Jesus não é o centro da sua mensagem. Eles rodam, e no final da mensagem é Josué derrubando as muralhas. Roda, e no final da mensagem Josué passando, pegando 12 pedras dentro do Jordão. Roda, e a mensagem é o sacrifício de Abraão. Roda, e a sua mensagem nada mais nada menos, é o Moisés que orou e caiu o maná do céu. E Jesus não aparece em nada. Em absolutamente nada. Roda, e é o profeta Isaías. Roda, e é Daniel, e é fulano, e é Beltrano. Mas Jesus não aparece. Ué, pastor, o senhor está indo contra, então, pregar sobre essas pessoas? Não, de maneira nenhuma. Eu prego sobre esses personagens. Conto sobre tudo o que aconteceu na vida deles. Mas o fechamento dessa mensagem tem que fechar em Jesus Cristo. Se eu prego sobre esses personagens e no fechamento da pregação Jesus não é o centro das atenções, então eu estou contando uma fábula, eu estou contando uma história, eu estou contando um ajuntamento e um aglomerado de palavras e conhecimentos e teses humanas que não vão levar as pessoas que estão me ouvindo a absolutamente nada. Não vão me conduzir a absolutamente nada. Eu posso pregar sobre desde Gênesis até Apocalipse, mas em todas as minhas pregações, Jesus Cristo tem que ser o centro das atenções. Se Jesus não é o centro das atenções, então eu estou apresentando um engano, uma apostasia que não vai levar as pessoas a absolutamente nada. Você consegue entender? Que não vai levar as pessoas a absolutamente nada. E aí eu entro nesse ciclo vicioso. Eu saio de Moisés, corro para Josué. Saio de Josué, vou para Elias. Saio de Elias, venho para Eliseu. Você está entendendo? Eu saio de Abraão, vou para Isaac. De Isaac eu vou até Jacó. De Jacó eu vou até José. E de José eu volto lá para Adão. De Adão eu venho para Noé. E fico só girando em torno desses personagens. E nunca apresento o que esses personagens representaram para me conduzir até Jesus. Não, é sempre ali. E no final eu dou uma engambelada e lanço a rede, porque o meu alvo é o cascalho. O meu alvo é a gaita. O meu alvo é outras coisas e não levar pessoas a pensar como Jesus Cristo pensa. E o que é isso? Apostasia, engano, doutrina de demônios, espírito do diabo trabalhando para enganar as pessoas de Bíblia na mão. Então, o que seria a apostasia? O que seria essa? Como que essa apostasia é manifesta? A apostasia é manifesta pelo falso evangelho, pelas fábulas, né? Os falsos milagres, tá? Tem muito falso milagre nos dias em que nós vivemos. Muitos falsos milagres, tá? Essa apostasia, esse engano está nas pregações, estão em muitos livros,
que se dizem ser livros evangélicos, livros inspirados por Deus. Essas fábulas, esse engano, esse falso evangelho está em que mais? Na musicalidade. Tem muita música que não é inspirada por Deus. Muita música que você ouve aí, você diz, ai, que bênção, é do cantor evangélico. Não tem nada de evangelho ali. Aquilo ali é uma apostasia, um engano. Há muito engano, muita mentira, muita apostasia na musicalidade. Escuta o que eu estou dizendo para você. Há muito engano, muita apostasia. Você sabia que tem supostos louvores que você ouve e no final desse louvor a tristeza se apodera de você ao ponto que muita gente tem até desejo de morrer? Você sabia que tem pessoas que começam a ouvir certos louvores e dentro dele a tristeza profunda se apodera ao ponto que a pessoa no final do louvor está dizendo, Jesus, me prepare e me leva, eu não quero mais viver. É isso mesmo, eu não quero mais viver. Me prepare e me leve. Quando na realidade o Senhor tem uma obra gigantesca na vida da pessoa, ainda aqui nessa terra, mas essa canção, esse suposto louvor que a pessoa está ouvindo é uma inspiração de demônios para enganar as pessoas de Bíblia na mão. Apostasia dos últimos dias. E o que é isso? Um sinal que mostra que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja, porque a apostasia é um dos sinais dos fins dos tempos. Tem muita música que você ouve aí, que você está ouvindo, essa música, a pessoa acha que ela é de Deus, mas você está ouvindo a música e a vontade que te dá é de dançar. Dá vontade de você, sabe, dançar um arrastapé, como diz, dançar um 2 para lá e um 2 para cá. Você está entendendo? Você está ouvindo, mas peraí, não é um louvor? Que louvor é esse que você está ouvindo e te dá vontade de dançar? Que louvor é esse que você está ouvindo e te dá vontade de você pedir para Deus te preparar e te levar logo porque você não quer mais viver? Peraí, da onde está vindo essa inspiração que você está ouvindo o louvor e perdeu a graça pela vida e já quer partir daqui? Não, meu amigo, eu não tenho que pedir a morte. Eu não tenho que pedir que Jesus me prepare e leve. Eu tenho que pedir que ele cumpra a vontade dele na minha vida. Mas se louvores que você ouve, que a vontade que te dá é de pedir, Deus me prepare e me leve. Tem louvores que você ouve que te dá vontade de você dançar um arrastapé, de dançar um forró. Você consegue compreender? Tem louvores que você ouve que a vontade que te dá é de você entrar num mato e não ouvir a voz de ninguém. Da onde está vindo isso? É louvor inspirado por Deus? Consegue entender? Pastor, mas dançar é pecado, isso e aquilo? Eu não estou colocando a dança como pecado. Entenda o contexto. Eu estou te falando da inspiração que certos louvores trazem. O que está em tema não é a dança. O que está em tema é o impulso que esse louvor traz. Que esse suposto louvor traz. O que está em tema não é simplesmente pedir para Deus nos preparar. O que está em tema é pedir, prepara e me leve logo. Você consegue compreender? É isso que nós estamos comentando aqui. E o que é isso? Tudo isso está incluso na apostasia, no engano dos últimos dias, no agir de Satanás na face da terra. Pastor, como que a apostasia manifesta? Escuta o que eu vou dizer para você. Escute. Para você identificar o que é apostasia. Você vai identificar aqui agora o que é a apostasia que nós estamos vivendo. Se você puder, se for possível, anote isso daqui, para que fique bem claro. Como que a apostasia é manifesta na face da terra? O primeiro detalhe que identifica a apostasia no meio do evangelho. No meio dos evangélicos, no meio dos crentes, ou no meio do que você quiser intitular aqueles que são portadores da Bíblia. Como que essa apostasia é manifesta? Primeiro, o ser humano é o centro das atenções. Onde você vê, aonde você chegar e observar que o ser humano é o centro das atenções, fique atento porque ali está o engano. Não entendi, pastor. É isso mesmo. Onde o ser humano é o centro das atenções, onde o ser humano é o tema da mensagem, onde o ser humano é o tema da música, onde o ser humano é o tema do assunto, cuidado, a apostasia está ali. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina e nos mostra que o tema central é Jesus Cristo e não o ser humano.
O tema central é Jesus Cristo e não o ser humano. Você muitas das vezes você vê em louvores por aí, em pregações por aí, que o ser humano é o centro das atenções e não Jesus. Não, porque fulano de tal vai ser humilhado e eles vão ver que você realmente tem Deus na vida, e fulano de tal vai ficar embaixo e você vai estar em cima, e porque Beltrano vai ter que vir até você e te pedir perdão por tudo que aconteceu, porque você realmente é uma pérola muito preciosa, porque você é uma joia rara, quem mexe contigo mexeu com fogo, quem faz o mal contra ti está fazendo mal contra Deus. Cuidado com essas mensagens. Cuidado, porque isso daí é o endeusamento humano. Isso daí é tirar Jesus Cristo do centro das atenções e colocar o ser humano. Você está conseguindo compreender? Porque quem se levantou contra ti vai ser pisado. Quem se levantou contra ti, Deus vai trazer na palma da tua mão e vai vir comer na tua mão, igual um passarinho come na mão do dono. Cuidado com isso. Porque isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Isso não tem nada a ver com o evangelho da cruz. Isso não tem nada a ver com o evangelho da renúncia. Isso não tem nada a ver com o evangelho da tumba vazia. Isso tem a ver com a exaltação do ego humano. Isso tem tudo a ver com a exaltação do ego pessoal das pessoas. Aí a pessoa levanta a mão, isso mesmo, Deus, fala comigo, fala, eu estou te falando, porque eles vão vir comer na tua mão igual um papagaio come na mão do dono. Eu estou humilhando eles e te exaltando para todo mundo ver que eu estou na tua vida. Para com isso, meu amigo. O Salvador da humanidade não deu demonstração, quando passou por aqui, de toda essa mentiraiada, de todo esse engano. Pelo contrário, ele morreu calado em uma cruz. Os apóstolos não deram demonstração disso, pelo contrário. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo foi morto em Roma, e assim sucessivamente. Tiago foi torado a espada pelo meio, e todos tiveram um final que não foi um final agradável aos olhos humanos. E aí nós vemos esse evangelho da apostasia enaltecendo o humano e diminuindo a glória de Deus. Diminuindo a glória do Senhor. O ser humano é o centro das atenções. Nos louvores, mesma coisa. Pega o louvor, só fala do humano. Que eu sou contigo, que eu vou te pegar no colo, que eu vou te dar carinho, que isso e aquilo, meu amigo. Não, João 16:33 diz ao contrário, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Obrigado, Leandro Alves, que Deus te abençoe, obrigado pela semente no reino de Deus. Um abraço para ti, para Gilda, para o Nicolas e para toda a família, viu? Vocês são bênção de Deus. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Esse evangelho que o ser humano é o centro das atenções é o evangelho anátema, que a Bíblia diz. O outro evangelho. E isso tem muito nos dias de hoje. O evangelho que o ser humano é o centro das atenções. A palavra de Deus mostra ao contrário, que o centro das atenções é Jesus Cristo. Ele mesmo disse em João capítulo de número 14, a partir do verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essas foram as palavras de Jesus. Aí nós vemos hoje o quê? Que o ser humano é o centro das atenções, que o ser humano é o que está dotado de verdade e que quem se levantar contra esse ser humano vai cair nas mãos de papai, que vai pesar a mão em cima de quem está fazendo isso contra a menina dos meus olhos. E essa conversa toda, meu amigo, cai fora desse evangelho. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Esse evangelho que o ser humano é colocado como em um pedestal, não é no pedestal, é na cruz. Nós temos que ser crucificados com Cristo, porque assim todas as nossas paixões irão se acabar e a vontade dele prevalecer em nossa vida. Você está entendendo? Deu para entender?
João 14:6. Leia lá para você ver que Jesus é o centro das atenções e não nós. Outro sinal que identifica a apostasia, escute isso. Outro sinal que identifica a apostasia, uma pregação que o visível vale mais do que o invisível. Vou repetir. A apostasia está em uma pregação que o visível vale mais do que o invisível. Por detrás dessa pregação está o engano. Por detrás dessa pregação está a mentira. Por detrás dessa pregação está a apostasia. E deixa eu te explicar, escuta isso daqui. Tudo que é visível, um dia vai se acabar. Tudo que é visível, um dia vai se acabar. Olha ao seu redor aí. Olha ao seu redor. Vai se acabar. Tudo vai se acabar. Porque tudo que é visível vai se acabar. Até o nosso corpo que está aqui, que é visível, vai se acabar. Se não se acabar com a decomposição, quando voltar para a terra, vai se acabar no arrebatamento, passando pelo processo da incorruptibilidade. Mas tudo que os olhos veem, tudo que os olhos veem, vai se acabar. E o evangelho da apostasia dá ênfase àquilo que os olhos veem. Dá ênfase àquilo que as mãos é capaz de apalpar. A apostasia está em valorizar o que os olhos veem e em desvalorizar o invisível. Você consegue ver a sua alma? Você consegue ver a sua alma? Eu estou pregando aqui. Você está conseguindo ver a minha alma? Não. Por quê? Porque a minha alma é eterna. E o meu corpo, você está vendo? Estou. Por quê? Porque o meu corpo vai se acabar. Então, tudo que é visível vai se acabar. Tudo que é invisível dura por todo sempre. E é aí que está o engano. O evangelho da apostasia, o sinal da apostasia dos últimos tempos, mostra que as pessoas iriam dar mais valor ao visível do que ao invisível. Nos dias em que nós vivemos, no evangelho da apostasia, escute isso daqui, no evangelho da apostasia, você não vale o que você é. No evangelho da apostasia, você vale o que você tem. Na espiritualidade da apostasia, você não vale o que você é, você vale o que você tem. Diante da apostasia, você vale o teu carro, você vale a casa que você tem, a roupa que você vai se apresentar lá no templo, o sapato que você anda lá no templo. É isso que pesa para o evangelho da apostasia. Nossa, olha o carrão que chegou aí. Você viu o carrão lá no pátio? Você viu? Você viu o vestido, a saia, a calça, o sapato? Você viu o terno que ele está usando? Você viu? Você viu o relógio? Você observou, você viu? Conseguiu ver? Deu para ver? Deu para ver a gravata que está usando? No evangelho da apostasia, o que vale são essas coisinhas, essas besteirinhas que o ladrão rouba, que a traça corrói e que o ferrugem leva a se deteriorar. É isso que vale no evangelho da apostasia. E no evangelho de Jesus? No evangelho de Jesus, o andarilho, o mendigo, aquele que é menos favorecido, tem o mesmo valor que aquele que chega de carro importado. Ah, pastor, isso não existe mais nos dias atuais. Se não existe mais, é porque a apostasia está nesse lugar. Porque o evangelho é isso. Jesus, quando passou por aqui, ele não perdeu tempo nos palácios dos reis. Ele não perdeu tempo no palácio de Herodes. Ele esteve sentado com prostitutas, meretrizes e aqueles que estavam na beira das sarjetas da vida. É o que o evangelho ensina. E nos últimos tempos a apostasia tem vindo dessa maneira. Escute o que eu estou te falando. Você que é um homem da verdade, uma mulher da verdade, uma pessoa sincera, você nunca observou isso? Que quem chega muitas das vezes no ambiente de carrão, né? Por cima do, como ditado, por cima do jabá seco, né? Por cima da carne seca,
é muito mais bem tratado do que aqueles que chega, quem sabe, a pé, que acabou de descer do ônibus no último ponto ou veio pedalando de bicicleta. Você nunca percebeu isso? Nunca percebeu? Que aquele que chega de carrão é graduado e enaltecido, né? Lá no meio deles, muito mais rápido do que aquele que chega com o sapatinho simples, até mesmo empoeirado. Você nunca percebeu isso? O que é isso, pastor? Apostasia. A pessoa, ela é simplesmente enganada e seduzida pelo visível e esquece que perante Deus o que pesa é o invisível. O invisível dura para sempre, o invisível é eterno, o invisível não se acaba. E nós precisamos se atentar para estes sinais da apostasia do fim dos tempos. Sinais da apostasia no fim dos tempos. Se nós não observarmos isso, nós estamos automaticamente sendo enganados e persuadidos e passados para trás de Bíblia na mão. Olha outro sinal, deixa eu passar para você. Antes de falar, deixa eu te fazer um pedido. Gente, o like está pela metade da quantidade de pessoas que nós estamos aqui. Deixa Deus te usar aí e deixa o seu like. Deixa o seu like, porque o seu like é uma ferramenta que o YouTube usa e precisa para que o algoritmo venha a ser rompido. Se todos que não deixou o like deixarem o like aqui agora, você vai ver a quantidade de pessoas que nós estamos aqui vai dobrar. Por quê? Porque o like ele rompe o algoritmo e mais pessoas são notificadas e avisadas de que nós estamos ao vivo, tá bom? Deus abençoe Daiane Coutinho. Nunca foi tão difícil servir a Deus como atualmente. A gente se separa, busca ouvir coisas de Deus, mas nem sempre está nos levando para o caminho certo. É por isso que entra nessa questão de que daqui a pouquinho eu vou falar para você, né? Eu vou falar para todos vocês esse grande detalhe, tá? Já vamos trazer esse detalhe aí que a Daiane escreveu. Outro detalhe importante que identifica a apostasia. Escute isso, a apostasia dos últimos dias, que é um sinal da volta de Jesus, do fim dos tempos. Qual é? Terceiro, o mundo é um aliado fortíssimo do reino de Deus. Isso é apostasia. O mundo é um aliado fortíssimo do reino de Deus. Meu amigo, isso é apostasia. Isso é engano. Isso é doutrina de demônios. Pastor, explica isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Em todo tempo, tá? Escute isso. Em todo tempo, desde quando Jesus pisou aqui nesta terra, até o presente momento e até o dia do arrebatamento da igreja, um dos três principais inimigos das pessoas que estão no evangelho é o mundo. O mundo odeia quem está servindo a Deus de verdade. O mundo detesta quem tem o Espírito Santo na sua vida. O mundo quer a morte de quem realmente está sendo habitado por Jesus Cristo. E aí, pastor? E aí que no evangelho da apostasia, no engano dos últimos tempos, é ao contrário. O mundo é um aliado muito forte destas tais pessoas. No evangelho da apostasia, o mundo me aplaude. No evangelho da apostasia, o mundo me abraça. No evangelho da apostasia, o mundo me ama. No evangelho da apostasia, o mundo tem uma paixão louca por mim, que sou de Jesus. No evangelho da apostasia, a Rede Globo tem uma loucura de paixão por mim. No evangelho da apostasia, a Rede Globo me leva lá para mim falar do meu suposto Senhor, para mim cantar, para mim fazer minhas apresentações, e no final a Globo até dança comigo, os apresentadores. No evangelho da apostasia, a Globo, a TV Globo, os que estão ali, olha para mim e diz assim: realmente você é diferente.
No evangelho da apostasia, sabe? Aqueles que estão aliados aos espíritos demoníacos, dá as mãos para mim e diz assim: nós não somos diferentes, porque a gente pode até ser de religião diferente, mas o que importa é que nós nos amamos. Isso é apostasia. A Bíblia já nos alertava que não existe comunhão de luz com trevas, que consenso há a mesa de Baal e o altar de Deus, que comunhão existe da noite com o dia, que comunhão que existe. Mas nestes dias em que nós vivemos, você vai ver muita gente que diz ser do evangelho sendo enaltecido pelo mundo. Sendo enaltecido pelo mundo. Você consegue entender? Sendo abraçado pelo mundo. Escuta o que eu vou dizer para você. Talvez você possa não entender o que eu vou te falar aqui agora, mas naquele grande dia será exposto para todas as nações verem o que eu estou dizendo. Escute isso. Escute isso daqui. O mundo está te elogiando, te aplaudindo, sabe, jogando confetes, e você entende que realmente Deus está na sua vida. Jesus Cristo está na sua vida. O mundo está te abraçando, te aplaudindo e dizendo que você é o máximo. E a pessoa acreditando que Jesus está na vida dele e na vida dela. Você é um cantor que se diz evangélico e o mundo diz que a tua música é demais, que a tua música é algo que preenche isso, aquilo. E você acredita que realmente é Deus que está te usando. Meu amigo, o mundo e o evangelho é choque, é bater de frente. Como que eu, como um pastor pregador do evangelho, sou aclamado pela Rede Globo, um exemplo, pela Rede Globo, de que eu sou um pastor de Deus, eu sou um homem diferente, isso, aquilo, e eu estou acreditando que realmente eu sou de Deus. Se depois de toda essa aclamação, eles vão apresentar as novelas para destruir família, vão apresentar novela para prostituição e para toda a canalice, e eu estou acreditando que essas palavras que vêm deles é verdadeira. Apostasia, escute, apostasia é o mundo me abraçar, é o mundo se aliar a mim e eu achar que está tudo certo. Meu amigo, escuta o que eu vou dizer para você. Escute o que eu vou dizer para você. Quando você aceitou Jesus de verdade, uma das primeiras coisas que aconteceram na sua vida foram as pessoas que realmente odeiam Jesus virar as costas para você. Um dos primeiros sinais que aconteceram na sua vida, quando você aceitou Jesus de verdade, foram as pessoas virarem as costas para você. Ou não aconteceu isso contigo? Porque se isso não aconteceu contigo, você não aceitou Jesus de verdade. Você não aceitou Jesus de verdade. Se você é um homem, uma mulher que aceitou Jesus e ninguém virou as costas para você, você não aceitou Jesus. Não. Você se enganou e está se enganando. Porque um dos primeiros sinais que mostra que Jesus entrou na vida de um homem e na vida de uma mulher é muita gente que outrora estava juntinho de ti, soube que você aceitou e sai pela vazante e não quer mais ideia contigo. Muitos bloqueiam nas redes sociais, outros te bloqueiam no telefone, outros excluem a sua amizade no Facebook, no Instagram, pessoas que vinham na sua casa direto. Para de frequentar a sua casa. Mas por que disso, pastor? Esse é um sinal de que alguém maior passou a habitar em você e essa pessoa que estava ali próximo de ti se sentiu incomodado. Esse é um grande sinal de que Jesus está na vida de uma pessoa. Agora, eu tenho Jesus na minha vida e o mundo me aplaude, o mundo gosta de mim. Eu tenho Jesus na minha vida e, sabe, essa galera toda envolvida com bruxaria, com satanismo, com feitiçaria, com práticas diabólicas,
todo mundo gosta de mim, todo mundo me ama, ninguém se levanta contra mim. Você consegue compreender? Eu sou um pregador que nas minhas lives nunca ninguém vai entrar contra mim. Pelo contrário, todo mundo me ama, todo mundo gosta de mim, todo mundo quer o meu bem, porque tudo que eu falo é gostoso de ouvir. Tem alguma coisa errada. Porque quando Jesus passa a habitar na vida de uma pessoa, a contradição e a contrariedade daqueles que não têm Jesus é notório. É normal. Deu para entender? Conseguiu compreender? Deu para entender? Olha aí quanta gente escrevendo aí, ó. Meu irmão de sangue se afastou de mim, meus parentes se afastou, meus amigos se afastou, metade da minha família. Olha, leia a linha do tempo para você ver. E o que é isso, pastor? Sinal de que Jesus passou a habitar em você. E esse afastamento de pessoas que aconteceu é motivo de você se alegrar, porque é um sinal de que Jesus está habitando em ti. Agora, se isso não aconteceu e não está acontecendo, cuidado. Cuidado que o engano pode estar aí. Ah, pastor, eu aceitei Jesus, Jesus está na minha vida e eu estou sendo agora chamado para mim estar nos lugares, lá nos encontros com a mãe da escuridão, com o pai da escuridão. Eu fui chamado para um encontro ecumênico, onde vai estar todas as religiões e lá eu vou estar junto. Meu amigo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não pode o evangelho da verdade estar em nós e a gente sendo aclamado e abraçado por essa gente. Alguma coisa não está certo diante de tudo isso. Porque se aconteceu com o nosso referencial, que é Jesus, vai acontecer muito mais conosco. Deu para você entender? Olha aí quanta gente escrevendo aí, ó. O que eu estou falando, olha quanta gente escrevendo. Do que aconteceu, de pessoas odiando, pessoas que viraram as costas, até membro da família, pessoas do mesmo DNA. Você consegue entender? Olha aí quanta gente. Obrigado a todos que estão escrevendo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu te falar aqui o quarto detalhe que mostra a apostasia dos últimos dias. Enquanto eu vou falando, gente, deixa eu te fazer mais uma vez um pedido. Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like para nós rompermos o algoritmo e alcançarmos o máximo de pessoas com esta palavra. Tá bom? Eu já vou abrir para perguntas e respostas, mas deixa o seu like para que nós possamos romper esse algoritmo e alcançar mais pessoas em o nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Tem muita gente que não foi notificada. Olha o que a Maidei está dizendo aqui, ó. Olha o que ela disse, ó. A paz, irmãos, não fui notificada. Olha aí, ó. Ela está chegando aqui com mais de 50 minutos de live, porque não foi notificada. E com certeza ela está entrando aqui, não foi notificada, e tem muita gente que também não foi, porque o YouTube não está distribuindo para todo mundo as notificações. Então, precisamos do like e do compartilhamento para que a gente possa alcançar mais pessoas. Deus abençoe Everaldo Cordeiro, lá em Videira, Santa Catarina. Deus abençoe a todos. Quarto detalhe que mostra a apostasia dos últimos tempos, e este sinal mostra que Jesus está voltando. Qual é o quarto sinal da apostasia dos últimos tempos? Qual é, pastor? A verdade é acusação. Não entendi. Na apostasia dos últimos tempos, a verdade deixou de ser verdade e se tornou acusação na boca das pessoas. Hoje em dia, falar a verdade virou acusação. Hoje em dia, falar a verdade se transformou em ser preconceituoso. Hoje em dia, falar a verdade se transformou em alguém que é intolerante. Hoje em dia, falar a verdade é simplesmente ser um intolerante. Hoje em dia, a verdade já não é mais verdade. Hoje em dia, a verdade virou acusação. Então você chega numa pessoa e você fala a verdade para ele e para ela, a pessoa diz assim: poxa, o que você está me acusando? Mais amor e menos acusação. Mais amor, mais tolerância e menos dedo apontado. Você está aí acusando e apontando, não esqueça que enquanto você aponta um dedo, está indo um para o céu e 3 para você. Mais amor e menos acusação. Como se a verdade fosse uma acusação. Hoje, nos dias em que nós vivemos, é isso. A verdade virou acusação. As pessoas precisam de amor. Mais amor e menos juízes.
mais tolerância e menos dedos apontados, mais amor e menos julgadores. As pessoas não precisam de julgadores, precisam de amor. Quando na realidade não existe amor sem verdade. Todo amor sem verdade é mentira. Todo amor sem verdade é uma paixão diabólica. Todo amor que não é calçado de verdade é o próprio Satanás sendo expressado na face da terra. A base do amor é a verdade. Deus é amor e a base desse amor é a verdade. Aí as pessoas simplesmente querem um amor, mas um amor sem verdade. Amor sem verdade é mentira. Amor sem verdade é paixão diabólica. A base do amor é a verdade. E aí você fala a verdade, a pessoa ela não aceita a verdade, ela acha que você está acusando. Ei, minha amiga, meu amigo, escute. Você tem que largar essa amante. Você tem que largar o amante. Você tem que largar essa vida promíscua. Vai cuidar da sua vida e não me acuse. Não me acuse. Deixa eu viver minha vida e eu não preciso de acusação. Eu preciso de alguém que me ame. Peraí, meu amigo. Peraí. Agora a verdade virou acusação? Ei, você tem que parar de roubar lá na sua empresa. Você está roubando o teu patrão. Você está roubando a tua patroa. Você está enganando. Você está passando pessoas para trás. Você está colocando a mão naquilo que não é teu. Quem é você para me apontar o dedo? Menos acusação e mais amor. Menos acusação e mais amor. Obrigado, Francisca Simons. Que Deus te abençoe. Que o Senhor venha te dar saúde em nome de Jesus e te livrar de todo esse mal aí que está aí trabalhando contra a sua vida. Que seja repreendido em nome de Jesus. Menos acusação e mais amor. Meu amigo, isso é sinal da apostasia nos últimos tempos. Engano. Hoje em dia não se pode mais falar a verdade para ninguém, que é engano. Você sabia que a maioria das verdades que nós temos que falar, se você falar mesmo, é crime. Muita verdade que é para ser falado hoje é crime. Crime de quê? Crime de homofobia, crime de preconceito, crime de você estar acusando, difamando e um monte de coisa, quando na realidade isso é engano. Isso é engano, é apostasia, é fim dos tempos. Fim dos tempos. Você está entendendo? Um amor que a base desse amor não é a verdade, esse amor é uma mentira. Escute isso. A base do amor é a verdade. Quem ama fala a verdade. Como que eu posso amar e ocultar a verdade? Como que eu sou uma pessoa cheia de amor e ao mesmo tempo eu escondo a verdade da pessoa porque eu não quero falar a verdade para não agredi-lo, para ele e ela não se sentir mal? Meu amigo, pensa comigo. Se a base do amor é a verdade, Jesus é amor. E a base de tudo é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade e a vida. E ninguém chega até o Pai senão por mim. Enquanto Jesus é a verdade, João 14,6, enquanto ele é a verdade, João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Então, hoje em dia, diante da apostasia, a verdade se transformou em acusação. Você conseguindo entender? Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só pedir mais uma vez para você que ainda não fez isso. Deixa o seu like para cima aí, deixa o seu like e vamos compartilhar. Deixa o seu like e compartilhe para nós chamar mais pessoas para essa grande verdade. Grande verdade. 5, quinto, e aí eu já vou abrir para perguntas e respostas. Quinto detalhe que mostra que nós estamos vivendo uma verdadeira apostasia, o fim dos tempos, o fim da igreja na face da terra. Qual é o quinto detalhe, pastor? Quinto detalhe que mostra que estamos vivendo o fim dos tempos. Sabe qual que é? Isso aqui é forte demais. Demais, 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 demais. O que seria? A falta de discernimento nas pessoas. A falta de discernimento nas pessoas é um sinal da apostasia. É um sinal do final dos tempos na face da terra. Como assim, pastor? Falta de discernimento. Gente, escuta. Nunca se houve um tempo, tá? Eu estou a caminho dos meus 42 anos de idade.
e mais da metade da minha vida, eu estou no Evangelho. Mais da metade da minha vida eu estou no Evangelho. E dentro dessa minha idade de 42 anos de idade, eu nunca na minha vida vi uma geração e um povo com tanta falta de discernimento como nos dias em que nós vivemos. Sabe? Pastor, o que é falta de discernimento? As pessoas, elas não conseguem diferenciar o joio do trigo. As pessoas, elas não conseguem diferenciar a voz do bom pastor, que é Jesus, da voz do mercenário, que é o próprio Satanás. Nunca se houve um tempo de tanta falta de discernimento como nos dias em que nós estamos vivendo. As pessoas estão, meu amigo, tudo que vem embalado num pacote, Deus, num pacote, coisa boa, num pacote é espiritual, as pessoas abraçam como se fosse a nova revelação na face da terra. Tudo que vem embrulhado e na etiqueta está escrito é de Deus, as pessoas abraçam como se fosse uma revelação divina para a sua vida. Tudo que vem embalado com o tema é profético. É profético. É revelação. As pessoas abraçam como se fosse algo, meu Deus. Meu Deus! O que é isso, pastor? Falta de discernimento. As pessoas falta tanto discernimento que você vê nas redes sociais, escuta o que eu vou te falar. A pessoa, ela entra lá no Facebook, porque no YouTube não tem muito isso, mas no Facebook eu vejo que tem mais. O camarada, ele pega uma bacia, uma gamela, uma panela, alguma coisa, enche de farinha de trigo, foca a câmera naquela panela e coloca a mão dentro da panela e começa a mexer aquela farinha e dizendo, Deus está me mostrando. Coloca na linha do tempo aí a data do teu nascimento, né? Coloca na linha do tempo a data do teu nascimento, que eu vou entregar o que Deus está mostrando. E mexendo naquela farinha. Gente, centenas e milhares de pessoas que se dizem ser do Evangelho, colocando a data de nascimento, o nome da cidade e dizendo, faz uma revelação para mim, fala para mim o que vai acontecer na minha vida sentimental. O que é isso, pastor? Uma falta de discernimento que chega a ser assim, sabe, me falta palavras para expressar. O cidadão foca a câmera, escute isso, foca a câmera. Ele pega lá um recipiente, né? Enche de azeite, coloca ali dentro alguns papeizinhos que, segundo ele, ela é os nomes das pessoas. Foca a câmera naquilo lá e diz assim, ó, coloca aí a data do teu nascimento, o nome da tua cidade que eu vou entregar a revelação. Deus está mandando eu entregar. A pessoa nem aparece na imagem, ela coloca lá, né, focado naquilo. E o povo caindo naquela cascata, caindo naquela mentira, caindo naquele engano, caindo naquela persuasão do inferno, como se fosse uma coisa mirabulosa. O que é isso, pastor? Engano, falta de discernimento. O cidadão passa a mão numa Bíblia. Você olha para ele, olha para ela, você vê que a pessoa não conhece nada de evangelho, que ali não passa de um liso, que aquilo ali não passa de uma mulher lisa, de um homem liso, de uma pessoa que não tem o caráter de Jesus Cristo. E a pessoa está ali, porque Deus me mostrou, porque Deus falou comigo, eu vi, o Senhor mostrou, o Senhor falou, isso, aquilo. E o povo acreditando naquele converseiro, naquela mentira que não tem base bíblica, que não tem nada a ver com Jesus, que não tem nada a ver com o Evangelho, é mais um espertalhão passando as pessoas para trás, e o povo não entende isso.
Você consegue compreender? Não, porque eu vou comprar sua briga, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Gente, falta de discernimento. A falta de discernimento nos dias em que nós vivemos, ela é tão grande, que as pessoas, tudo que vem com o rótulo de evangelho, tudo que vem com o rótulo de revelação, de profecia, de palavra profética, de que Deus mostrou, as pessoas estão abraçando. As pessoas estão abraçando. Eu vejo, muitos estão migrando do Facebook para cá, para o YouTube, outros estão indo para o Instagram, né? E você sabe aquelas revelações que você... Revelação não, aquelas propagandas que tem nos postes das cidades, né? Não sei se aí na sua cidade tem, mas tá lá, aquelas revelações. Traga o seu amor em 7 dias. Pagamento depois do fato ocorrido. Quem sabe aí na tua cidade tem, colado nos postes, né? Traga o seu amor em 7 dias. No Evangelho tem um monte desses. No Evangelho tem um monte desses. Te ajudo a resolver problema na vida sentimental. Entra no direct que eu vou te orientar. A pessoa entra lá, tá o maior gatuno, o maior malandro lá do outro lado no telefone, dizendo, olha, deposite tanto que eu vou subir o monte, que eu vou fazer jejum, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, e vai tudo dar certo na tua vida. E as pessoas tendo a fé destruídas, sendo escandalizados, sendo passados para trás e lesados por falta de discernimento. Falta de discernimento. Pastor, e como buscar esse discernimento? Meu amigo, o discernimento está na palavra de Deus. Examine o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali está o discernimento. Você vai ver que Jesus nunca fez isso. E o que Jesus não fez, se eu fazer, eu estou agindo fora do contexto bíblico. Quando que Jesus enfiou a mão numa gamela de farinha e ficou ali mexendo na farinha e dizendo que vai ajudar alguém? Quando que Jesus pegou uma cumbuca cheia de óleo e ficou ali dizendo que vai trazer as predições do futuro da pessoa? Quando que Jesus ocultou o seu rosto daqueles que se aproximavam dele para dizer que ele era misterioso? Essa gente oculta o rosto para ninguém discernir quem são eles, porque assim fica mais fácil de dar o golpe. Né? A onda o que é? Agora pega um talite judaico, né? Pega um talite judaico, enrola o talite, esconde o rosto e fica ali, né? Porque o Deus está mostrando. Esse talite aqui eu consagrei 40 dias no monte. Deus está me trazendo e me mostrando. E as pessoas acreditam em toda essa parafernália. As pessoas caem nesse engano. A palavra de Deus já não é mais o centro das atenções e a pessoa nem percebe isso. Isso é apostasia, isso é engano dos últimos dias, isso é fim dos tempos. Você consegue compreender? Ai, pastor, misericórdia, não fala assim não, eu nunca imaginei isso. Como que você nunca imaginou se está escancarado diante dos olhos de tudo e todos? Se você que está aqui nessa live, se você nunca ouviu e nunca viu essas barbadas que eu estou dizendo, essas palhaçadas que eu estou dizendo, você não é um habitante da Terra. Você está vindo de outro planeta e chegando aqui agora. Porque o que eu estou falando está aí escancarado para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Para todo mundo entender. Sabe? E aí, pastor? E aí que a igreja precisa de discernimento. Mas como ter discernimento? Se muitos nem ora mais, não jejua mais. Não ora, não jejua. Na hora de orar, pede para alguém orar por ela. Na hora de jejuar, pede para alguém jejuar. E a pessoa nunca paga o preço para Deus trabalhar no seu interior. Aí fica fácil de ser enganado. Fica fácil de ser rapelado pelos vendilhões do templo. Fica fácil de ser rapelado pelos enganadores, pelos falsos profetas, pelos avarentos. Fica fácil. Porque só existe falso profeta porque tem muito cliente. Só existe falso profeta porque existe muitos clientes.
Tem pessoas que se transformaram em clientes desses falsos profetas. Se transformaram em clientes desses enganadores. Clientes dos enganadores. Ao ponto que quando os enganadores vê que está precisando de algum dinheiro, já passa a mão no telefone e liga para ele. Tive uma revelação contigo. E aí? Tive uma revelação. Vou te contar, mas depois que você me retornar a ligação, vou te passar tudinho. E aí a pessoa entra em contato e está lá ele rapelando o seu cliente, levando mais um trocado embora. E as pessoas não acordam para essa realidade. Pastor, o senhor está pregando contra dízimo, contra oferta? Não estou pregando contra dízimo, não estou pregando contra oferta, não estou pregando contra a bênção financeira. Tudo isso automaticamente existe. Você ajudar uma obra séria, você ajudar ao evangelismo, a obra de evangelismo, você ajudar um trabalho honesto, isso é natural, é normal. É normal. Agora, falta muito discernimento na face da terra. E se nós não buscarmos esse discernimento, automaticamente essa apostasia só vai aumentar na face da terra. Deu para você entender? Pastor, o que fazer? Examine o evangelho. Examine o evangelho. Examine o evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Enquanto você está seduzido, né? Seduzido lá lendo livros do Antigo Testamento, sem primeiro conhecer o evangelho que é Jesus, esse povo vai te enganar, porque eles usam o Antigo Testamento para passar a perna nas pessoas. Eles usam a história de Abraão, a história de Moisés, de Elias, de Josué, para passar a perna nas pessoas. Não tem como eles usar o evangelho para passar a perna nas pessoas. Eles vão precisar usar histórias do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento eles não vão ter base para passar a perna nas pessoas. E aí, se nós não conhecemos o evangelho, aí nós somos enganados. A falta de discernimento vai falar mais alto em nossa vida. Deu para você entender? Evangelho. Deus abençoe. Pastor Tiago, lá do canal Servos. Um abraço, guerreirão. Vamos fazer mais uma live junto a semana próxima, hein? Deus abençoe. Você conseguiu compreender? Evangelho, meu amigo. É evangelho. Como diz o pastor Tiago, é misticismo, né? Misticismo. O evangelho místico, o evangelho gnóstico, tudo misturado, aquela mistureba que você não consegue entender, sabe? Aquela mistureba, aquela mistura toda. E mistura o que é gnóstico com o judaísmo, com o islamismo, com o catolicismo, com o evangelho, com o budismo, sabe? Mistura tudo, faz aquela mistureba. E aí fica difícil da pessoa conseguir se escapar desse espírito do diabo se ela não examinar o evangelho do Senhor Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Evangelho. Vai para a oração, meu amigo. Pastor, eu não posso pedir oração? Pode. Mas você pode pedir, mas antes de pedir, você tem que orar. Não adianta viver de carona, pedindo oração para um e para outro. Faça você a sua oração. Eu posso pedir oração para vocês, mas eu também tenho que orar. Eu posso pedir para vocês me apresentar nos seus momentos de jejum, mas eu tenho que jejuar. Tem gente que vive só de carona. E essa carona, por detrás dela, pode estar o engano do espírito do diabo. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que o Eduardo está dizendo. Deixa eu ver aqui. Eu já li 3 vezes os evangelhos. Por causa de você, pastor, que falou uma vez em uma live, aí comecei a meditar. Deus te abençoe, Eduardo. Faça isso mesmo, continue. Continue, porque você vai alcançar um nível de conhecimento em que essa apostasia e esse engano dos últimos tempos já não irão mais alcançar você e nem a sua família. O Berson Charles. Pastor, na sua opinião, todos os sinais da volta de Jesus já se cumpriram? Todos os sinais da volta de Jesus já se cumpriram. Todos. Não há mais nada o que esperarmos, tá? Inclusive, muita gente está esperando a construção do terceiro templo, achando que precisa de construção do terceiro templo para Jesus voltar, quando isso não é verdade. Não precisa de construção de terceiro templo para Jesus voltar. Jesus pode voltar a qualquer instante. A última profecia que precisava se cumprir para que viesse ficar aberto o precedente da volta de Jesus a qualquer momento, se cumpriu há 74 anos atrás, quando nasceu a nação de Israel em um só dia. Depois que nasceu a nação de Israel,
não tem mais profecias para se cumprir no tocante à volta de Jesus. Já se cumpriram todas. Todas as profecias. E agora, fique atento, porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Tá bom? Deixa eu ver quem mais aqui. O Anderson Sobral. Mas essas pessoas estão caindo no engano pelas suas próprias concupiscências. Ou você acha que existem cristãos genuínos que estão caindo em armadilhas do diabo? Não. Não. A Bíblia diz que o diabo ia se fazer de anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos. Quem está caindo nesse engano é aqueles que querem esse evangelho que eu disse, esse evangelho mundanizado, esse evangelho que o mundo ama, esse evangelho que o ser humano é o centro das atenções, esse evangelho que o visível vale mais que o invisível, esse evangelho em que a verdade é acusação, esse evangelho sem discernimento, é esses que estão caindo. Porque, na realidade, aqueles que estão vivendo no genuíno evangelho não caem nisso. E é por isso que a minha missão e a de todos os homens de Deus é abrir os olhos das pessoas e alertarem para um evangelho da verdade, porque existe o evangelho da verdade. Por mais que seja escasso na face da terra nos dias atuais, mas existe o evangelho da verdade. E é esse que eu estou anunciando, que muitos entram e não ficam, entram e saem, não permanece aqui. Por quê? E não permaneceram aqui. Por quê? Porque o evangelho da verdade é confronto. O evangelho da verdade vai contra a nossa própria vontade. E muitos não querem isso, ô Anderson Sobral. E é por isso que são passados para trás pela sua própria concupiscência, que é os desejos carnais, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Como o Paulo Vinícius escreveu, a apostasia acontece por quererem um céu na terra. Exatamente. Escute isso daqui. Escute isso. Deixa eu passar para você aqui e observa, assistam eles e elas, e você vai lembrar do que eu vou te falar aqui agora. Como que eles enganam as pessoas? Eles usam 3 armas. 3 armas. O quê? Eles trabalham em cima de vida sentimental, vida financeira, escute isso, vida sentimental, vida financeira e saúde. É o tema dos falsários. Vida sentimental, vida financeira e saúde. Você nunca vai ver eles pregando arrependimento. Você nunca vai ver eles pregando para as pessoas abandonar a vida de sacanagem, abandonar a vida de pecados. Não. É financeiro, é sentimental e é saúde. É as 3 áreas. Tudo que envolve aqui, o que é terreno. Financeiro envolve o terreno. Sentimental envolve o terreno, porque ninguém vai casar na eternidade. E saúde envolve o terreno, porque lá no céu ninguém precisa de saúde. Lá no paraíso de descanso ninguém precisa de saúde. Então, eles trabalham em cima do terreno. Mas as pessoas não veem isso. Porque os olhos da humanidade estão voltados para isso. Para pagar as contas, para o dinheiro, para isso, aquilo. Saúde e automaticamente vida sentimental. Então, eles trabalham em cima desses 3 detalhes. E aí, as pessoas são persuadidas e enganadas. Assistam a live deles. Vai na igreja deles, no culto deles, e você vai ver o que eles pregam. Financeiro, sentimental e saúde. Só isso. O principal, que é o lado espiritual, não é falado. E se for falado, é falado de uma forma muito superficial. Está vindo um anjo aqui para te ajudar, está vindo um anjo para te socorrer, o anjo está trazendo isso e aquilo, Deus está vendo e está te dando, está contemplando a tua dor, o teu sofrimento, mas não tem arrependimento. Charles Oliveira, deixa eu ver o que o Charles está dizendo aqui. Eu acho que não tem muitas profecias, porque evangelho não foi pregado ainda, todas as nações, tem gente que ainda não sabe do evangelho. Não acredito que tudo se cumpriu, não. Deus abençoe, Charles Oliveira. Deixa eu dizer uma coisa aqui, Charles, para você. A Bíblia diz assim, ó. E o evangelho, né, e a pregação do evangelho do reino será anunciado em todas as nações, em testemunho de todas as gentes. Aí virá o fim. Veja bem. E o evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho de todas as gentes.
e então virá o fim. Arrebatamento não é o fim. Depois do arrebatamento existe muita coisa para acontecer. O evangelho que nós estamos pregando não é o evangelho do reino. Nós estamos pregando o evangelho da graça. A Bíblia não diz que o evangelho da graça seria pregado em todo mundo. A Bíblia diz que o evangelho que seria pregado em todo mundo seria o evangelho do reino. Então, qual a diferença do evangelho da graça para o evangelho do reino? O evangelho da graça vai até o arrebatamento da igreja. E o evangelho do reino? O evangelho do reino começa desde o primeiro dia após o arrebatamento até o Senhor Jesus Cristo descer no alto monte das oliveiras e destruir o falso profeta e o anticristo com o sopro da sua boca. O evangelho da graça está com quase 2000 anos sendo pregado. O evangelho do reino será pregado por 7 anos. Então, qual a diferença de evangelho da graça para evangelho do reino? Evangelho da graça está com quase 2000 anos que está sendo anunciado. O evangelho da graça começou em Jesus. E vai terminar quando? Com o arrebatamento da igreja. E o evangelho do reino, que será pregado em testemunho de todas as gentes, aí então virá o fim. Esse evangelho será pregado por 7 anos, que é no período da tribulação e grande tribulação. Porque a tribulação tem 2 estágios, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. E esse evangelho será pregado no período de 7 anos, e quem vai encabeçar esse evangelho do reino, a pregação dele, serão as 2 testemunhas e os judeus. As 2 testemunhas e os judeus. Conseguiu compreender? Então, não precisa desse evangelho da graça ser pregado no mundo inteiro para Jesus voltar. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que será pregado no mundo inteiro o evangelho do reino. E o evangelho do reino vai ser pregado no período de 7 anos, que é o período da grande tribulação, da tribulação e grande tribulação, encabeçado pelas 2 testemunhas, tá? Então, já se cumpriu sim. Tudo se cumpriu partindo da última profecia, que foi o renascimento de uma nação em um só dia, que foi a nação de Israel. Tá bom? Pastor, quando um homem ou uma mulher trai seu cônjuge e se arrepende e se converte a Jesus, ele está perdoado? Sim. A sua escrita diz tudo. Quando um homem ou uma mulher trai o seu cônjuge, tá aí o pecado. Qual é a segunda? Se arrepende, se converte a Jesus, ele é perdoado? Com certeza. Se arrependeu e se converteu. Não há pecado que ele não perdoe, né? Então, com certeza, a pessoa está perdoada sim. Embora os homens vão viver a vida inteira apontando esse passado, mas perante Jesus já está no mar do esquecimento. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus, na tua presença nós nos encontramos, e eu quero te agradecer pela vida de todos aqueles que participaram dessa live, aqueles que escreveram na linha do tempo, que interagiram, que participaram, que compartilharam, aqueles, ó Deus, que se inscreveram aqui no canal. Senhor, visite a todos nesse momento, dando sabedoria, graça, paz, livrando dos males em nome de Jesus. Abençoe desde o maior até o menor, em nome de Jesus Cristo. A tua palavra foi anunciada a respeito da apostasia dos últimos tempos. Que nós possamos ser despertados e despertadas para a tua palavra. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Érica, pastor, me tira uma dúvida. O esposo vai reconhecer a esposa na glória, lembrar que foram casados? Veja bem, na eternidade haverá uma lembrança, mas não uma lembrança daquilo que aconteceu aqui na terra, no sentido, por exemplo, eu vou chegar lá na eternidade, eu vou reconhecer, olha, aquela mulher ali foi a minha mãe, mas eu não vou ter um sentimento de filho para mãe e nem ela de mãe para filho. O nosso sentimento é um sentimento de salvo. Lá não haverá esse sentimento de marido e mulher embasado no amor eros, que é o amor atrativo. Será um reconhecimento embasado no amor ágape, que é o amor perfeito que vem de Deus. Porque se na eternidade eu tiver lembrança embasado no amor
Eros, muita gente não vai então estar vivendo a verdadeira salvação e o verdadeiro descanso. Porque eu vou olhar, vou lembrar, aquele ali foi meu marido. Ele se converteu, mas ele me traiu bastante lá na terra. Aquela ali foi minha mulher, ela se converteu, mas ela me traiu bastante na terra. Então, quer dizer, que salvação é essa? Então, a salvação, nós teremos lembrança. Aquele ali foi meu pai, me espancou muito. Aquele ali foi minha mãe, me deixou muito tempo dormindo no relento e passando dificuldade. Então, a eternidade, nós teremos lembrança, mas não uma lembrança de fatos ocorridos aqui na terra, embasado em sofrimento. Será uma lembrança embasada no amor ágape, no amor perfeito, que é o verdadeiro amor de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã eu volto. Eu vou pedir para você, o número da conta do ministério está na linha do tempo, o número do Pix, o número do WhatsApp. Por que o número do Pix? Para você nos ajudar no projeto da Janela 1040 e também adotando uma criança da comunidade ribeirinha, a comunidade Ribeirinhos, né, com o valor de R$100. Nos ajude em nome de Jesus, tá bom? Obrigado pela atenção de todos vocês. O número da conta está aí na linha do tempo. Ó. Deus te abençoe, beijo da sua alma e até lá, na paz do Senhor Jesus. Lembrando que você que quer nos ajudar, tem por aqui também o Superchat, o Super Stick, né? O Valeu Demais. Entra aí, faça a sua contribuição para o projeto dos Ribeirinhos. Deus abençoe, Deus guarde. Um abraço, obrigado a todos os moderadores, a todos pela primeira vez. Obrigado a todos vocês. Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.